E aí, seus flamenguistas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Setor Norte, o canal do torcedor rubro-negro. Eu tenho uma pergunta para fazer aí para você. Você é a favor do Flamengo continuar jogando no Maracanã? Ou você acha que tá na hora do Flamengo procurar um novo lar para chamar de seu? Eu pergunto isso porque no último domingo o Vasco jogou contra o Atlético Mineiro no Maracanã e toda vez que o Vasco quer jogar no Maracanã e acaba conseguindo, é sempre a mesma polêmica, né? O Vasco tem que ir pra justiça, e aí na justiça consegue, e aí o Flamengo e o Fluminense, nós torcedores de Flamengo e de Fluminense também não gostamos, até porque o gramado do Maracanã é ruim, e aí mais um jogo castiga mais ainda o gramado do Maracanã. Então eu faço essa pergunta justamente por conta de toda essa situação, e na minha opinião, eu acho que o Flamengo tem que largar, abandonar o Maracanã. Fica até o final desse vídeo aí para você entender a ideia. E claro, o espaço aí está aberto para você poder também deixar a sua opinião, só deixar aí nos comentários. Rapaziada, a verdade é uma só. O gramado do Maracanã é ruim. Independentemente do jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro ter sido no Maracanã, o gramado é ruim. Não foi o jogo do Vasco que deixou o gramado do Maracanã aquele pasto. É claro, diminuiu o tempo de recuperação, prejudicou diretamente o jogo do Flamengo e também do Fluminense, que vai ter jogo da Libertadores aí no meio de semana, né? Porque a partir do momento em que o gramado ruim, você vai ter que jogar num gramado ruim, né? Os jogadores acabam tendo que dar dois toques a mais na bola, né? Para poder fazer um domínio, um drible, um passe, acaba perdendo tempo e isso prejudica diretamente o futebol do time. Então, por isso que toda vez que o Vasco vai jogar no Maracanã, sempre há essa reclamação por conta da qualidade do gramado. Mas, rapaziada, sem clubismo nenhum aqui, papo reto. A culpa disso está acontecendo é do Flamengo. É do Flamengo juntamente com o Fluminense. Por dois motivos. O primeiro, não precisa de Vasco jogar no Maracanã para saber que o gramado é ruim, pô. Eu vou além. Eu tenho uma opinião que muita gente vai discordar, mas para mim, que bom que o Vasco jogou no Maracanã. Que bom que ficou exposto o pasto que é aquilo ali. Que quem sabe assim, as diretorias de Flamengo e Fluminense não saem da zona de conforto e não vão cobrar que uma empresa de verdade vá cuidar do gramado do Maracanã, não vá cobrar a concessionária Maracanã que se faça um gramado decente para o estádio. Já passou da hora do Flamengo e Fluminense, como donos provisórios que seja do Maracanã, mas são donos do Maracanã, provisoriamente, assinado, comprovado, é hora deles sentar e falar, olha só, a gente, não é o Vasco que precisa, não é a gente, Flamengo, Fluminense, precisamos de um gramado decente nessa porcaria aqui desse estádio. Senão não joga aqui, pô. Pronto, acabou, senão não joga aqui. E segundo ponto, o Vasco só consegue jogar lá, a verdade é porque não tem licitação. Tem um acordo, tem lá um contrato assinado, mas não tem nenhuma licitação. Igual o Botafogo tem com o Newton Santos, por exemplo, com o Engenhão, onde ele é literalmente dono do Engenhão por 35 anos. É alugado lá por 35 anos e o Botafogo faz o que ele quiser com o Engenhão. Não existe isso pro Maracanã. Não existe isso pro Flamengo e Fluminense. A única forma do Flamengo continuar jogando no Maracanã é fazendo uma licitação aos moldes do que é, por exemplo, Botafogo com o Engenhão. Que aí o Flamengo fala, olha só, eu vou alugar o Maracanã para eu jogar. Maracanã vai ser meu por 30 anos. Depois dos 30 anos a gente vai conversar. Mas durante os 30 anos o Maracanã é meu. Ponto. Joga quem eu quiser aqui. Acabou. Eu vou cuidar do estádio. Eu vou administrar o estádio. Eu vou cuidar do gramado do estádio. Deixa tudo comigo. Aí virar e falar, Maracanã, olha só. Vamos fazer uma licitação séria aqui. Chama o governo, chama todo mundo. Vamos fazer uma licitação séria. Vasco pode brigar também, a licitação, irmão. Se o Vasco quiser, vem cá e apresenta uma proposta melhor, não importa. É uma licitação. E quem ganhar a licitação, e provavelmente vai ser o Flamengo, talvez junto com o Fluminense, se houver, né, uma licitação dessa, né, é virar e falar, agora nós mandamos aqui, nós administramos isso aqui. Nós, acabou. É a única forma do Flamengo continuar jogando no Maracanã de maneira decente. Fora isso, irmão, a única saída que tem é o Flamengo dar adeus ao Maracanã. É o Flamengo dizer, Maracanã, obrigado por tudo, você faz parte da história do Flamengo, a história do Flamengo faz parte da história do Maracanã e vice-versa, mas ciclos se fecham, irmão. Acabou, não tem condição da gente continuar jogando no Maracanã nesse molde. Tamo dando tchau e tamo construindo o nosso próprio estádio. Essa é a única saída.
E vou além, essa é a melhor saída. Eu acho que se eu perguntar para todos os rubro-negros, todos vão me dizer, o Flamengo tem que construir um estádio próprio. O Flamengo tem que construir um estádio próprio. Só que o Flamengo não constrói esse estádio próprio. Por quê? Porque esse estádio próprio só interessa a nós, torcedores. A verdade é essa, meu parceiro. Eu não tô aqui pra puxar saco de ninguém, não ter rabo preso com ninguém. Só nós, torcedores, queremos esse estádio próprio. Nenhum governante quer que o Flamengo tenha estádio próprio. E mais, os políticos, os dirigentes do Flamengo não querem que o Flamengo tenha estádio próprio. Porque não é interessante para eles que o Flamengo tenha estádio próprio. Você quer saber o porquê? Pros políticos. Primeiro, vamos lá. Se o Flamengo sai do Maracanã, vamos supor, o Flamengo chega no que vem e fala, olha só, não quero nessas condições, não tem licitação, tô indo embora do Maracanã. O que vai ser do Maracanã? Bota aí nos comentários o que vai ser do Maracanã sem o Flamengo. O Fluminense não tem condições financeiras de manter o Maracanã sozinho. Não tem. E, não tô querendo diminuir o Fluminense, não tô querendo tirar onda pra cima do Fluminense, mas a realidade é que não tem. O Fluminense não tem condições de manter o Maracanã sozinho. O Botafogo já tem o Engenhão lá, não vai querer saber do Maracanã. O Vasco, agora com a 7-7, pode querer o Maracanã, mas se o Vasco conseguir pegar o Maracanã, vai ser muito mais para fazer show do que jogo de futebol. E o que vai ser do Maracanã? Um gigantesco elefante branco e caro. E qual governador, qual prefeito vai querer ter na história do seu mandato o Maracanã como elefante branco? Nenhum. Se você fosse prefeito do Rio de Janeiro, se você fosse governador do Rio de Janeiro, você não ia querer que o Maracanã virasse um elefante branco no seu mandato. Você ia ficar marcado por isso. O Estado precisa do Flamengo para manter o Maracanã, porque o Estado não tem dinheiro. Se o Estado tivesse dinheiro, não teria consórcio Maracanã, pô. É simples assim, o Estado não tem dinheiro para bancar o Maracanã, mas eles não querem transformar o Maracanã num grande elefante branco sem receber jogos de futebol. Então eles fizeram esse consórcio Maracanã, obrigando a ter uma quantidade X de jogo por ano, por isso que o Flamengo às vezes também se vê obrigado a alugar o estádio, e aí fica bom pros dois. O Flamengo continua jogando no Maracanã, o Fluminense também. O Estado, o Rio de Janeiro, não vê o seu principal estádio, o histórico estádio, virando um elefante branco, e fica bom para todo mundo. Agora, para os dirigentes do Flamengo, também é interessante que o clube continue no Maracanã. Isso dito por eles. Se vocês pesquisarem no Google, você vai ver que tem diversas entrevistas deles falando a mesma coisa. O primeiro ponto é financeiro. É muito mais barato você ter o Maracanã alugado, entre aspas, do que você construir um novo estádio do zero. É mais barato. Construir um novo estádio do zero vai ter que ser para uma capacidade acima de 100 mil pessoas. O Rodrigo Dunche já falou isso. Vai ter que ser para uma capacidade acima de 100 mil pessoas, até para conseguir praticar, né, ingressos um pouco mais baratos do que vem sendo praticado, né? Então, vai custar mais de 1 bilhão para o Flamengo construir um estádio novo. Então, é mais barato o Flamengo se manter com o Maracanã. Um outro ponto que eles alegam que também é melhor, que eles não querem, que eles não têm interesse em construir um novo estádio e que dão preferência a continuar com o Maracanã, é justamente por nós, torcedores, né? Porque a gente prefere o Maracanã. Porque, a gente viveu o Maracanã a vida inteira, né? O Flamengo só jogou no Maracanã praticamente a vida inteira, né? Quiçá alguns momentos do clube, que jogou, por exemplo, lá na Ilha do Urubu, né? Lá na ilha, no estádio da Portuguesa, alguns outros momentos da história, jogou Volta Redonda, enfim, jogou em outros lugares, mas em grande maioria a história do Flamengo é ligada à história do Maracanã. E o Maracanã tem um acesso muito bom, é bem localizado, o entorno é bem planejado, tem linha de trem, tem linha de metrô, tem uma porrada de linha de ônibus. Eles alegam que nós, torcedores, também preferimos o Maracanã. Mas a verdade é que a gente prefere um lugar que a gente chame de casa. Sinceramente, você que é torcedor mais antigo, você que assim como eu frequentou o antigo Maracanã, eu não me sinto em casa nesse novo Maracanã, pô. Depois que implodiram o Maracanã para construir esse New Arena Maracanã, não é o mesmo. A única coisa que ficou é o nome. Que pode mudar de nome também, porque se mudar vai ser até melhor, porque acabaram com o Maracanã lá em 2010. Lá em 2010, quando ele fechou naquele Flamengo e Santos 0x0, eu tava lá vendo aquele jogo, acabaram com o Maracanã lá atrás. Então, pra mim, irmão, isso daí não é nem Maracanã. Pra mim, esse novo estádio aí nem deveria se chamar Maracanã, porque não é o Maracanã. Então, assim, se um dos argumentos da diretoria foi esse, que nós estamos fazendo isso porque a torcida gosta do Maracanã, a torcida tem costume. Irmão, eu posso ter certeza que eu tô falando em nome de um monte de flamenguista. A gente não se sente em casa nesse Maracanã. Esse não é o Maracanã. Acabou o Maracanã. O Maracanã não existe mais.
E aí, meu amigo, como eu disse, tem duas saídas pro Flamengo. Ou chega, bota ali a mão firme e cobra uma licitação séria pro Flamengo, de maneira séria, alugar e tomar conta do Maracanã de maneira séria, como é, por exemplo, o Botafogo com o Engenhão, ou então faz um novo estádio. Só que tem um motivo muito simples, da qual faz a diretoria do Flamengo não querer de maneira nenhuma construir esse novo estádio. Eu falei do perfil da torcida e eu falei da questão financeira. Isso são duas coisas que eles alegam publicamente. Mas a verdade mesmo, eles não falam pra você, torcedor. Mas eu falo porque eu vivo o Flamengo a minha vida inteira, eu falo porque eu sei que é assim. E você também sabe. Quando eu falar, você tem certeza que você vai concordar comigo. A diretoria do Flamengo não se interessa em construir um estádio próprio justamente porque essa é a maior carta eleitoreira que alguém pode ter. É simples, irmão. Lembra das eleições do final do ano de 2022? Marcos Braz, né? 22-222, eleito para ser vereador e tal, não sei o quê. O que mais se falava naquela época? Estádio do Flamengo, temos terreno no gasômetro, Eduardo Paes, o vascaíno Eduardo Paes vai ajudar a gente. É interessante pro Eduardo Paes em época de eleição falar que vai ajudar o Flamengo a construir estádio, pô. Porra, a torcida do Flamengo é gigante, o Rio de Janeiro é dominado por flamenguista. Você acha que ele ia perder voto de flamenguista falando que não ia deixar? Lógico que ele falou que ia facilitar, lógico que o Flamengo já tinha ali terreno pronto, lógico que já estava tudo bem encaminhado. Coincidentemente, acabando as eleições, o Flamengo muda a postura. Hoje, a posição do Flamengo é de que prefere ter o Maracanã. Gozado, né? Por que na época das eleições, então, interessante era ter estádio? Até falava que a prefeitura ia ajudar o Flamengo a construir estádio. Interessante essa questão, né? Mas não é só nas eleições de cidade, vereador, prefeito, governador, que interessa o Flamengo não ter estádio. Nas próprias eleições do clube interessa o Flamengo não ter estádio. Porque uma das maiores promessas de campanhas presidenciais é justamente que vamos construir um estádio próprio. Vamos fazer um estádio próprio. Nós temos dinheiro, nós podemos construir um estádio próprio. Essa é a maior trunfo para conseguir voto. Seja na esfera política mesmo da sociedade, seja na esfera do Flamengo como um clube, votação de clube de futebol do Flamengo. E é por isso, torcedor, que o Flamengo não vai construir um estádio próprio. Por isso que eu falo, daqui a pouco, quando surgir essa história de estádio próprio, não se deixe iludir. Não se deixe iludir, porque isso, meu amigo, isso é para tentar fazer a sua cabeça para ganhar o seu voto. De alguma maneira, eles têm interesse no seu voto. Daqui a pouco, ano que vem, 2024, é ano eleitoral no Flamengo. Vê se não vai começar a surgir história de estádio em 2024 pro Flamengo. Repara só, depois você volta aqui nesse vídeo e vê se não surgiu ou se não surgiu. Então é isso, rapaziada. Fiquem atentos, abram o olho, não se deixe iludir facilmente. E claro, deixa o like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante a gente que tá começando agora aí o canal, né? Deixa o seu comentário aí também, né? Deixa a sua opinião, se eu falei um monte de besteira, ou se você concorda com o que eu falei, se você tiver coisas a acrescentar. Enfim, se quiser fazer perguntas pra gente responder em outros vídeos, deixa aí os comentários, tudo aberto pra vocês. Valeu? Siga a gente também nas redes sociais, tá, rapaziada? Lá no Instagram a gente faz vários mini vlogs dos jogos do Flamengo quando ele joga no Maracanã. Tá aí o arroba pra vocês, tá na descrição também do vídeo pra você poder seguir. Valeu? Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.